O meu nome é Donati Caleri, tenho formação em Medicina Chinesa e Psicologia, sou autor do livro Medicina Chinesa Viva e diretor da Asbanto, escola que há mais de 30 anos promove cursos de formação em acupuntura, shiatsu e práticas integrativas. Por conta disso, tenho profunda admiração, respeito e encanto pela medicina tradicional chinesa. E o propósito do vídeo que vocês irão assistir, fruto dos nossos cursos, é o de compartilhar os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, utilizando uma linguagem contemporânea. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Obrigado. Coloca aqueles enunciados que nos parecem assim os mais significativos, os mais fidedignos do sistema, porque tem muita viagem também, assim, você pega alguns livros, eles botam coisas assim que você diz, poxa, isso aqui realmente vai mais confundir, tumultuar o raciocínio da pessoa do que corresponder efetivamente a uma certa realidade orgânica daquele sistema. Então, o que eu estou querendo dizer é que esses enunciados que a gente está trabalhando aqui com eles, de cada um desses sistemas, eles merecem também um certo exame por parte de vocês, uma certa reflexão, o sistema Shen, o Yin, é a raiz da vida. O que significa o Shen, o Yin, ser a raiz da vida? Porque você pode simplesmente pegar esse enunciado e decorar. O primeiro momento é esse, você vai decorar, é a raiz da vida. Aí tem uma provinha, uma pergunta, uma avaliação. Qual a função do Shen? O Shen é a raiz da vida. Aí a pergunta 2 será o seguinte: o que é que você entende como raiz da vida para o Shen? No sentido do desdobramento do enunciado, pegar o enunciado e entender o que significa o Shen ser a raiz da vida, no entendimento de vocês. Não precisa nem de uma erudição muito grande de medicina chinesa, não. O Shen armazena o Yin e o Yang originais. Tá, isso aí eu posso gravar, posso decorar, sei que o Shen armazena o Yin e o Yang originais. De um modo geral, é assim que se estuda. Eu estou sugerindo uma outra forma de pensar sobre esses enunciados, que é o que significa o Yin e o que significa o Yin original e o que significa o Shen armazenar e o que significa o Shen armazenar o Yin original. Ou seja, que vocês tenham de alguma forma uma resposta para cada uma dessas subquestões que vão surgindo. Não é assim de um modo geral que eu estudei, não é assim de um modo geral que os cursos trabalham, mas me parece mais, vamos dizer assim, expressivo essa forma de estudo e essa forma de aprendizado. Você pegar menos coisas e dissecar isso e avançar com isso e caminhar com isso. Inclusive por quê? Porque quando você faz isso, você está identificando com clareza, você está entendendo com clareza qual é a função do sistema ou quais são as funções daquele sistema. Vai ficar muito fácil de entender quais as disfunções daquele sistema.
vai ficar, ou seja, se você entende a fisiologia dele bem, a fisiopatologia vai estar ali já se apresentando para você. Se você entende a fisiologia, se você entende a fisiopatologia, funções e disfunções desse sistema, você vai entender com muito mais facilidade as funções dos pontos relacionados a esse sistema. Porque os pontos relacionados a esse sistema, os pontos que fazem parte de um canal, esse canal tem origem no próprio sistema, esse canal estimula o sistema, então esse ponto, quando ele é estimulado, ele está relacionado a um canal, ele só vai poder desenvolver funções que tenham a ver com aquele canal, com aquele sistema, com a função daquele sistema e com a disfunção daquele sistema. Ou seja, a gente vai desenvolvendo um encadeamento bem, vamos dizer assim, coerente sobre o entendimento do sistema, da fisiologia, da fisiopatologia e a função dos pontos relacionados àquele sistema. Um exemplo disso é o ponto Zalhai, que é o ponto 6 do rim. Esse ponto 6 do rim, quais as funções desse ponto 6 do rim? Se eu sei quais são as funções desse sistema rim, se eu sei quais são as disfunções desse sistema rim, esse ponto Zalhai, ele só pode ter uma relação de melhorar o funcionamento do sistema. Então esse ponto pode ser um ponto que ele vai dizer assim, esse ponto tem como uma das suas funções principais refrescar o yang do Shin. Exatamente, refrescar o yang do coração, refrescar o calor do coração, refrescar a agitação do coração. Esse ponto serve para taquicardia. Eu estou fazendo aqui uma decodificação para chegar na biomedicina. Esse ponto serve para taquicardia? Provavelmente. Então, quando é colocado que o Shen, o sistema Shen, armazena o Yin e o Yang originais, isso aí já é muita coisa. Isso aí, você pegar isso e decodificar, pensar sobre isso, que Yin original é esse? É o Yin herdado da combinação de pai e mãe. É esse. Esse Yin herdado da combinação de pai e mãe já é um Yin diferente do Yin da mãe e do Yin do pai. É uma terceira coisa. É a combinação. Hein? Onde entra o Jing nisso? Pois é, o Jing, ele é o portador, o Jing é o mensageiro do Yin e do Yang originais. Ele seria um condutor. Ele seria um condutor com alguma materialidade do Yin e do Yang originais. Esse Yin e esse Yang originais, o que a gente pode pensar? Esse Yin é o Yin da mãe junto com o Yin do pai. Na combinação deles você tem uma terceira situação. É o Yang da mãe com o Yang do pai. Na combinação deles você tem uma terceira coisa. Esse Yin, ele armazena o Jing, e esse Jing, ele aporta para esse corpo o Yin e o Yang originais. Esse Yin
a gente já sabe que não é nem uma energia e nem uma substância em si. Esse yin é o adjetivo de substâncias, é o adjetivo de elementos constitutivos. Esse yin é o adjetivo de corpos. Esses corpos podem ser mais densos, como esses corpos podem ser menos densos. Então esses corpos podem dizer respeito a uma certa característica de materialidade desse corpo, como esses corpos podem dizer respeito a uma característica de comportamento, sentimento, pensamento e intuição também desse corpo. Então, o que é da mãe se mistura com o que é do pai, e isso nessa combinação. Então, yin e yang originais pode ser pensado a partir daí. Eu estou só dando um ponto de partida, eu não estou concluindo não, estou dando um ponto de partida. O yang original, o que pode ser esse yang original que é herdado de pai e mãe e que fica armazenado no rim, e que o rim espraia isso pelo corpo, fazendo com que esse corpo experimente esse yin e esse yang originais, combinado com a singularidade adquirida por essa pessoa, a partir do que ela come, do que ela bebe, do que ela respira e de como ela convive. Então, nós estamos falando de muitas combinações, né? De uma combinatória difícil de você explicar ela na sua plenitude, mas a gente está tentando avançar um pouco para entender. Quando diz que é o yang original que esse rim armazena, vamos dizer assim, o ímpeto produtivo do pai misturado com o ímpeto produtivo da mãe, o ímpeto de tesão pela vida que o pai tem, o ímpeto de tesão pela vida que a mãe tem, o ímpeto e a capacidade de reproduzir vida que esse pai tem, o ímpeto e a capacidade de reproduzir vida que essa mãe tem, é o fogo original. O yang original é o fogo original de pai e de mãe na combinação, e que você herda esse fogo, esse ímpeto, essa vontade de potência, essa vontade de realização, essa vontade de caminhar, avançar, essa vontade de produzir com a vida e essa vontade de reproduzir a vida, essa tesão de reproduzir a vida, seja no seu elemento mais yin, da materialidade da vida, seja no seu elemento mais yang, da pura potência da vida. Eu estou só aqui elencando, sugerindo alguma forma de pensar sobre os enunciados, uma forma que no primeiro momento não é a mais fácil, mas que ela se desdobra e ela vai facilitar todo o entendimento de fisiopatologia, o entendimento de função de pontos, o entendimento de diagnóstico, o entendimento de escolha de pontos, de procedimento terapêutico, percebe? Porque ela é uma forma encadeada, não é uma forma assim, isolada aqui, isolada ali, isolada ali. É uma forma que está tentando, é uma forma de pensar a medicina chinesa a partir de um processo contínuo. E esse processo contínuo, ele vai tomando formas e desconstruindo essas formas, é um processo contínuo.